Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara, seu canal Livro Secreto, e hoje eu venho falar com vocês um pouquinho sobre as nossas leituras de maio. Por que nossas? Porque agora a gente vai fixar o vídeo de leituras comigo e com o Jorge. Então eu vou começar com as minhas leituras e logo em seguida o Jorge vem com as dele, fazer o saldo do mês, como é que foi, e assim ficar mais regular. E o Jorge não precisa falar sobre trocentos livros, igual ele fez com a leitura do trimestre. E eu também não preciso editar trocentas capas virtuais para colocar e o vídeo fica enorme. É isso. Então agora o vídeo de leituras vai ser junto, tá bom? Então vamos começar com as minhas leituras de maio. Não vou falar na ordem, porque eu já nem lembro mais em que ordem eu li, tá? Eu vou fazer algumas ressalvas esse vídeo, a intenção é ele não ser longo, de preferência, então eu vou passar por cima, assim, da sinopse, não vou dar tantos detalhes assim, mas vou conversar um pouquinho, principalmente, sobre o que eu achei de cada livro, tá? Vou falar primeiro sobre a leitura de King do mês, eu vou precisar colocar, assim, a capinha desse, porque eu li ele no Kindle, mas já nem tenho mais, já botei na nuvem, que é O Concorrente. O Concorrente foi mais um livro do Richard Bachman. E se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu leio King todo mês, mas que eu tenho uma relação muito conflituosa com Richard Bachman, que é o pseudônimo dele. Essa leva de livros do Richard Bachman vai se encerrar por um tempo, mais pra frente vai vir mais um livro ou dois, mas esse livro em específico trata de uma realidade futurista, onde o mundo está muito diferente e as pessoas estão passando por extrema pobreza em algumas delas, lógico, não todo mundo. E o nosso protagonista é um dessas pessoas pobres, né? E é tão pobre, que a filha dele está com um resfriado, uma pneumonia, e ele não tem dinheiro para tratar dela. Ele não consegue levá-la ao médico, ele não consegue comprar remédio, porque o que ele tem são umas espécies de fichas que ele ganha. E essas coisas só se pagam com dinheiro e ele não tem dinheiro, dinheiro dólar mesmo. E aí, para conseguir dinheiro, ele se candidata numa emissora onde ocorrem vários jogos de estilo reality, sabe? Onde a pessoa se embarca nas maiores loucuras para ganhar uma grana e ele vai para uma seleção assim enorme, né? Uma fila e passa por entrevistas e exames e não sei o que. São vários jogos, mas ele acaba sendo selecionado para o jogo O Concorrente, que é o que paga melhor, mas também de longe o mais perigoso. Nesse jogo, o concorrente, ele entra basicamente no jogo, a família dele recebe uma grana para ele se mantendo enquanto ele tá no jogo. E quanto mais tempo passa ele durante o jogo, e você vai entender por que é difícil passar o tempo. Mas quanto mais tempo ele fica durante o jogo, mais dinheiro a família dele ganha. E aí, o que consiste o jogo? Basicamente, a foto dele vai aparecer na emissora para todo o país. Todo mundo vai ver a cara dele. E toda e qualquer pessoa pode capturá-lo. E quem capturá-lo ganha dinheiro e status. Então, quem matar ele também ganha dinheiro. Ele não precisa ser necessariamente capturado vivo. Então, quanto mais tempo ele ficar vivo, mais dinheiro a família dele ganha, ao mesmo tempo que todos os Estados Unidos viu a cara dele e ele tá ali na mira de todo mundo. Então, qualquer pessoa na rua pode acabar sendo um potencial caçador dele. E aí, basicamente, a gente acompanha essa jornada dele. É um livro bem rápido, assim, eu não achei muito enrolado, né? Ele tem a escrita mais característica, assim, do Bachman, que é de um pouco mais de dureza, um pouco mais de objetividade do que quando o Stephen King escreve com o nome dele. E eu gostei, eu achei uma leitura bem legal, eu não tive vontade de cortar meus pulsos durante a leitura. Eu gostei muito do final, eu achei o final surpreendente.
Eu achei isso muito interessante. Foi, assim, uma boa leitura para tirar a má impressão. E se você quer saber mais sobre as minhas outras leituras, sobre o pseudônimo de Richard Bachman, eu vou deixar na descrição o vídeo onde eu conto tudo que eu já havia lido até então sobre Richard Bachman e o que eu achei de cada livro, beleza? Depois, eu fiz uma dobradinha de leitura de um clássico de Fahrenheit 451, onde eu li a história em si e li o quadrinho. Então, falando da história no geral, a gente tem aqui também um mundo futurista, onde a principal mudança que é relevante para nossa história é que os bombeiros não apagam fogo, eles iniciam os incêndios. E incêndios esses muito específicos, que são incêndios de livros. É proibido ter livros, é proibido ler, é proibido citar autores, é proibido tudo que tem a ver com a leitura. Então a gente acompanha aqui o nosso protagonista, que é um bombeiro, mas que começa a questionar o porquê das coisas. E a história é muito legal. Eu vou deixar também na descrição. Na verdade, eu vou deixar na descrição todos os vídeos que a gente falar, tá? Tanto os que eu falar quanto os do Jorge. Não vou repetir isso toda vez, tomara que não, mas vai ficar na descrição o vídeo onde eu conto com todos os detalhes o porquê que a minha nota não foi 5. Porque a história é sensacional, ela tinha tudo pra ser 5, mas não foi. Eu conto tudo no vídeo, pra não ficar muito longo, eu vou deixar aqui só essa pincelada, tá? Mas não foi 5 estrelas por um detalhezinho mínimo. Assiste lá no vídeo pra você saber, tá? Eu optei por dar a mesma nota pra HQ, tá? Ela é bem fiel, não tem resenha dela. Eu acho que vocês deveriam pedir ao Jorge, assim, pra ele fazer. Mas eu gostei muito. É a mesma nota, porque ela é muito fiel, eu achei muito bonita. Eu não sei avaliar HQ, né? Eu não sei, eu sou muito novata nisso. Mas eu dei a mesma nota, optei por isso. Aproveitar que eu tô falando de uma HQ, vou falar de outra. Eu li 2 esse mês e li Maus. Foi uma leitura sensacional, assim, eu fiquei maravilhada. Esse livro é incrível. Ele traz uma perspectiva muito singular sobre a Segunda Guerra. Assim, ao mesmo tempo que muito tocante, muito duro. Muito tocante e muito duro. Eu recomendo fortemente. É incrível, é sensacional. Eu não tenho mais adjetivos, tá? É isso. Já tem vídeo também de A Lâmina da Assassina, que é o 0.5 livro de Trono de Vidro. Eu li como 2.5, ou seja, eu li o segundo e depois eu li esse. Foi, assim, um tormento. Tá? Esse é um livro de contos, onde a gente volta no passado da Celina, conhecer um pouco mais sobre a origem das habilidades dela, o que ela passou antes, de tudo que a gente vê até o segundo livro de Trono de Vidro. Então, assim, livros de conto não é toda vez que eu me envolvo, não é toda vez que eu me apego, não é toda vez que eu me importo. E por mais que aqui eu já conhecesse a Celina, eu me importei muito pouco com o que estava acontecendo. As histórias não tiveram o chamariz que eu achei que teriam, tá? Eu demorei demais nessa leitura e normalmente eu leio os livros da Sarah muito rápido e não foi definitivamente uma experiência agradável, tá? Eu vou continuar a série, eu já tenho o terceiro livro, eu vou ler pelo menos até o terceiro e depois eu vou decidir. E aí, depois do terceiro, eu faço um saldo aí, um balanço de tudo que eu li até o momento e decido se eu vou continuar a série ou não. Mas se você já leu Trono de Vidro, me diz aqui o que você acha. Você acha que eu devo continuar a partir do 4, começar a investir nos outros livros, né? Comprá-los ou não? Deixa pra lá, porque assim, né? Fazendo um rápido balanço aqui até agora, né? Eu li 3 livros, 2 eu não gostei tanto, que foi esse e o primeiro. E o segundo eu gostei muito mais, então não sei ainda o que eu vou fazer com essa série, mas esse aqui foi lido em maio. Eu li também Serpent and Dove. Esse aqui eu lembro que foi a última leitura, eu terminei já em junho. Eu acabei ultrapassando um pouquinho o mês, mas é porque eu não peguei direito, assim, a história. Eu acho que no início eu demorei um pouco a me conectar. Não sei o que aconteceu, de verdade. A gente aqui tem um Enemy to Lovers. Basicamente, o cara é um caçador de bruxa e a nossa protagonista é uma bruxa. Por conta de circunstâncias da vida, eles precisam se unir e se ajudar mutuamente.
Então, isso dá umas situações bem complicadas, bem complexas. Essa história é muito envolvente e é bem grandinho, tá? Tem 500 páginas. Mas é uma delícia. Eu já tenho o segundo, mas eu vou esperar chegar um pouquinho mais perto de comprar o terceiro para poder ler o segundo. Ele termina com um super gancho e eu tô assim bem curiosa para continuar. Essa série com certeza eu vou continuar, tá? Ela é sensacional. Fala dessa caça às bruxas de uma forma bem palpável, sabe? A gente realmente fica ali acompanhando e dá um pouco de temor pela vida da protagonista, porque ela basicamente tá ali no covil de todos os caçadores de bruxas. E é muito impressionante a forma com a qual ela vai se desvencilhando para poder disfarçar, né, algumas coisas. Esse livro é recomendadíssimo. Eu não sei se vai ter resenha dele, eu ainda não resolvi se eu vou fazer, mas de qualquer forma eu deixo a minha super, super, super recomendação. Eu dei 5 estrelas, eu amei, 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 amei. E, ai, leiam. Se você gosta de Enemy to Lovers, você vai amar, tá? É um Enemy to Lovers muito, muito bem feito. Não é nada assim, musculoso, adorei. Ai, não te odeio, ai, agora te amo. Não é assim, tá? É um negócio bem desenvolvido, é um negócio envolvente, é um negócio que te pega, que vai te levar, sabe, a adentrar até você terminar, você não consegue largar esse livro. Então, basicamente é isso. E a gente teve também a leitura do livro secreto, que foi Assim que Acaba. Esse já tem vídeo, então vai ficar linkado sempre aí embaixo. Assim que Acaba fala da Lily, que é uma jovem, teve um passado bem difícil. Ela teve uma ligação muito importante com uma pessoa que acabaram se afastando. E depois de um tempo, ela já tá com a vida dela feita, ela já tá com a vida amorosa dela estabelecida, quando essa pessoa retorna e bagunça tudo e a gente descobre um monte de coisas sobre a vida dela, sobre o relacionamento que ela vive, coisas que nem ela sabia que seriam tão importantes e graves. Essa história é arrebatadora, é sensacional. Eu lembro de todas as resenhas que eu já tinha visto desse livro e de tanto que as pessoas falavam, leiam, 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 é incrível, é muito lindo. E realmente, assim, gente, por favor, passem pela resenha desse livro. Eu preparei ela com todo carinho, espero que tenha alcançado uma parcela do que esse livro traz de sensações. É um livro sensível, é um livro tocante, é um livro muito responsável no tema que ele aborda. Ai, é sensacional, sensacional, assim, sem medo de ser feliz. Leiam, leiam, leiam. Eu invadi o mês de junho com uma leitura, mas por quê? Porque eu li um livro que não estava na minha TBR. Eu li O Impulso. O Impulso é a leitura coletiva do Catarse da Tamires. E se esse vídeo sair na data certa, a discussão já passou, inclusive. Provavelmente eu não sei se eu consegui participar. Mas eu li e eu achei muito legal. Tem a resenha do Jorge, onde eu fiz uma aparição, porque eu não me aguentei, tá? Ele leu antes de mim e mandou o livro pra mim, então eu fiz uma pequena aparição na resenha dele pra contar como que foi que eu me senti com essa leitura. Esse livro pra mim foi muito bom, foi algo que eu não estava dando muita fé, que eu fui pressionada pela Maria e pela Carol a ler, e agradeço muito por essa chatice delas, porque foi uma leitura incrível, que eu adorei ter feito, e que eu não faria, eu acho que ele estava bem longe do meu radar, se eu fosse fazer por minha conta. Então, basicamente, elas duas me encheram o saco, o Jorge comprou o livro e mandou, e aí eu fui e li, e dei essa chance e amei. Então, espero que, se você minimamente se interessar pela sinopse, que você também queira dar uma chance para essa história que tá um pouco mais em alta agora. Aqui a gente tem a história de 3 gerações da família da Blight. A avó e a mãe da Blight não estavam prontas, não queriam ser mães e ainda assim foram por circunstâncias N.
E a Blythe, ela também tinha na cabeça que ela não queria. Só que quando o casamento dela chegou num momento onde ela queria dar essa alegria pro marido, ela botou na cabeça dela que ela seria diferente da mãe e da avó. Ela resolve engravidar. E aí dessa gravidez nasce a Violet. Após o nascimento da Violet, ela sente sentimentos conflituosos, porque ela não sente aquele amor, aquele apego, aquele desespero, aquele sentimento maravilhoso que todas as mulheres falam que se sente automaticamente ao nascimento do seu bebê. E aí ela e a Violet ficam travando anos por uma convivência mínima. É muito difícil para elas se darem bem, é muito complicado para elas. E tudo se torna mais difícil ainda entre elas quando a Blythe engravida novamente e tem o Sam. Com o Sam é tudo diferente. A partir do nascimento dele, ela automaticamente sente aquele amor, aquela paixão, aquele apego. E as coisas se tornam ainda mais difíceis com a Violet. O abismo entre elas se torna muito maior. Então, não vou revelar mais do que isso, tá? Esse é um livro que fala sobre maternidade compulsória. Eu não sabia a sinopse, eu fui pega completamente de surpresa. A forma narrativa dele é super diferente, faz todo sentido para o objetivo da história. E para mim o final foi mais do que satisfatório. O final foi perfeito, perfeito. Essa história foi incrível. Curtinho, rápido de ler e trabalha um assunto que precisa muito mais ser falado, que é o respeito à mulher que não quer ser mãe. Não quer, gente. Ninguém é obrigado a nada, sabe? Já dizia Pouca, ninguém manda nessa raba. Você não é obrigada a fazer nada na sua vida. Se ela não quer ser mãe, não é pra ser. E esse livro trata muito disso. O quão pode dar errado quando a pessoa vai forçando uma situação e faz aquilo que não quer. Então, basicamente é isso. É um drama familiar, é arrebatador, é muito tocante, é muito interessante. E fica aqui a recomendação dessa leitura. Bom, não me lembro mais se o telefone estava nessa posição, mas eu derrubei ele, então eu tive que mudar. Aceitem. Eu vou fazer um registro de que sigo aí sobre a escrita. Esse mês eu não peguei ele, eu não consegui avançar na leitura. Eu sigo na página 97, então a leitura tá parada por um tempo. Mas assim que eu avançar um pouco mais, eu vou avisando aqui vocês, tá? Basicamente é uma não ficção, como eu contei já em vídeo de leitura, em vídeo de BR, já contei algumas vezes sobre ele. Um livro de não ficção do Stephen King sobre a jornada dele como autor, a vida dele pessoal, no que ela interferiu na jornada dele como escritor e como aspirante a escritor inicialmente. Então, é uma leitura muito boa, mas que eu tô fazendo bem aos poucos e quando eu tenho tempo. Ultimamente não tenho tido tempo. Então é isso, pessoal. Foram 6 livros e 2 HQs concluídas, um livro segue em andamento. O Serpent and Dove foi o único que eu não terminei no mês de maio, eu terminei bem no iniciozinho de junho, lá pelo dia 3 ou 4, mas ele tá na TBR de maio, então eu vou considerar a leitura de maio. Eu comecei em maio, terminei em junho, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Quase que eu não consegui cumprir, mas deu certo, tá? E é isso. Então, não vou finalizar o vídeo, não vou dar os recados finais, porque vocês sabem que vem agora as leituras do Jorge. Então, vamos descobrir se ele cumpriu a TBR dele, porque essa é a primeira vez que ele faz uma TBR pro canal. Então, a gente tá... Eu vou falar por mim, tá? Não sei você. Mas eu tô bem curiosa pra descobrir se ele conseguiu cumprir a TBR dele. Será? Será que deu certo? Vamos descobrir, então. Vai com você, Jorge. Fala aí, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui para falar com vocês dos meus lidos de maio. Não li muitos livros em maio, li algumas HQs. Então vou falar para vocês aqui, né? Cenário da Estante Nova. Vocês me viram pagando um mico montando já no vídeo. Tem um vídeo lá no canal disso. Então vamos aos livros. Eu comecei o mês lendo The Well of Ascension, o segundo livro da primeira era de Mistborn, do Brandon Sanderson. Cuidado com spoiler, porque para falar desse aqui
vocês vão ficar sabendo o que aconteceu no final do primeiro. Então pula aí se você não leu o primeiro de Mistborn ainda. Então nesse aqui você já tem o Império derrubado. E aí você vai ter os personagens, vou falar por alto para não dar spoiler, tá? Então você vai ter os personagens tendo que consolidar aquele poder que ficou o vácuo quando o Imperador foi derrubado. E aí você tem o Elend proclamado o rei, a Vin como a companheira dele, a guarda-costa dele, e o resto da equipe. E aí você vai ter uma série de problemas políticos e você vai ter dois exércitos que vão cercar a Luthadel, porque todo mundo acha que o Ation está lá com eles, quando eles não acharam nada. Todo mundo quer o poder ali. Então você vai desenvolvendo aí. Você tem um outro personagem importante que vai aparecer, poderoso também, que vai confrontar a Vin, a Vin vai ter que fazer uma escolha. E a Vin vai achar que a resposta para os problemas todos que estão acontecendo é ela se achar o poço da ascensão e se tornar o novo herói das eras. E a trama vai se desenvolver dentro do aspecto político da história, que é muito bem desenvolvido. Você vai ver outras regiões, outros problemas. Você vai ver que a derrubada do Imperador não foi tão boa quanto eles queriam, por uma série de problemas que vão acontecer. E eles vão ter que lidar com um novo perigo que começa a surgir em meio a essa convulsão toda, tá? Um livro muito bom, achei melhor do que o primeiro. Recomendo a leitura para vocês dessa série. Esse mês eu vou ler o terceiro, tá? Agora em junho. E para fechar essa trilogia aqui, que eu aconselho muito a vocês que gostem de fantasia ler, porque é muito boa mesmo, tá? Depois de Well of Ascension, eu li Peter Pan, uma HQ do Loisel, tá? Uma HQ francesa, que vai com uma arte fantástica. Tem resenha aqui no canal já. Que um reconto sobre a origem do Peter Pan. São 3 volumes, tá? Eu li os 3 direto. Muito boa, recomendo. Tem uma parte bem divertida na HQ, mas é uma pegada bem mais adulta na HQ. Então a gente vai acompanhar o Peter em Londres, como um menino pobre que vive com uma mãe abusiva, alcoólatra, até que a Sininha aparece e vai levar ele lá para a Ilha das Criaturas, porque estão sendo ameaçados pelos piratas. E aí vai se desenvolver toda a história para saber um pouquinho mais sobre desenvolvimento, sobre a arte também, narrativa gráfica. Dá uma olhada na resenha que já tem no canal. Mas recomendo fortemente, eu gosto bastante das HQs europeias. É lógico, gente, que chega aqui pra gente já bem filtrada. Não é tudo que sai na Europa que é uma maravilha, lógico. Mas as que costumam sair por aqui são HQs muito boas, principalmente as de fantasia. Mas eu gosto bastante também das dramas que saem por aqui em editores, não nesses formatos luxuosos assim, mas até nos formatinhos tipo Mino, Avec, que são bem legais também, tá? Essa aqui saiu pela Nemo. Recomendo a leitura para vocês também. Vejam a resenha do Peter Pan. Eu li esse encadernado aqui, da Panini, Gata Negra, a Maior Ladra, que é bem okzinho. Aqui vocês vão acompanhar a Felicia Hardy com uma equipe de ladrões. Ela deixou de ser a chefe do submundo criminoso de Nova York para voltar a ser só uma ladra. Coisas de HQ de super-herói. Ela é contratada por uma figura proeminente lá para roubar uma coisa muito importante lá, por um plano que tem por trás. Não é fechado, termina um arco aqui, mas a história vai continuar, porque isso aqui é da revista mensal dela. E eu achei assim, se você for muito fã da personagem, dá para ler. Se não, pode deixar passar tranquilamente, que não tem nada demais nessa história aqui não. É bem okzinha só mesmo. Aí depois eu li Contágio, uma mini saga da Marvel também, bem fraquinha mesmo, Contágio, Terror em Nova York. Aqui você vem de Kunlun, uma pessoa contaminada por um fungo, que apareceu aquele fungo que torna as formigas zumbis. E aí o fungo começa a contaminar as pessoas. O Ben, né, ele é imune por causa da pele dele.
Mas as primeiras pessoas que são contaminadas pelo fungo são o Quarteto Fantástico. Aí você fala assim, mas pô, cara, o Reed Richards é um dos caras mais inteligentes, vai lá sem proteção nenhuma, não sei o que, se expor à doença e a contaminar. Cara, tem umas coisas meio idiota assim. Aí tem um bando de mágico mequetrefe que vai ajudar lá. Personagens são nem terciários, mas personagens quaternários da Marvel lá, que você nunca viu mais gordo, que vão aparecer para ajudar. A arte é ok, funciona bem, tá? Uma boa arte. Aí você tem personagem com Justifeiro, Cavaleiro da Lua, vários personagens secundários que vão aparecer aqui, mas pode deixar passar também. Essa aqui é fraca mesmo, não vale a pena não. E depois a Teia da Viúva Negra, Conto de Espiões, tá? Essa aqui é boa, não é maravilhosa, ótima, mas é uma boa história. E aqui você vai acompanhar a Natasha, que ela resolve derrubar pessoas criminosos, né, que ela colocou no poder quando trabalhava para a KGB. Só que alguém vai chegar e vai começar a matar esses alvos da Viúva Negra, se passando pela Viúva Negra. E aí ela vai ter que buscar alguns aliados antigos do passado dela para desmascarar essa pessoa e limpar o nome dela, que ela está sendo perseguida como assassina, porque todo mundo está achando que é ela que está matando os alvos, tá? É bem escrita, tá? O roteiro é bom. A arte, assim, a arte é ok. Não achei das melhores, não. Mas é funcional, é funcional. Narrativa gráfica também não tem nada demais. Algumas partes, você vê aqui que a arte não é lá essas coisas todas. Mas funciona, funciona. É uma boa história se você é fã da personagem da Viúva Negra. Recomendo essa aqui. Ou se você é fã da Marvel. É uma história fechada, tá, gente? Ela começa e termina nesse encadernado mesmo, assim como o Contágio também, mas o Contágio... Você tem outro encadernado aqui, Wolverine, a filha de Wolverine. Esse aqui também é fraco, gente, bem fraquinho. Aqui você tem o Logan, ele aparece na Segunda Guerra Mundial e impede os nazistas de invocarem um demônio. Só que aí ele fica preso a uma maldição. A cada década, ele e a cigana lá que ele salvou, e a filha dela depois, não sei o que, vão ter que lutar contra esse demônio, porque se o demônio aparecer, ele irá destruir o mundo. E assim vai passando, vai passando. Aí, claro, lógico que aqui entrega o spoiler, né? A filha de Wolverine, ele vai ter uma filha que foi treinada para lutar contra esse demônio, vai aparecer para lutar contra o demônio. E aí tem um final que eu achei um final bem forçadinho também. Então, assim, se você é muito fã do Wolverine e quiser gastar seu dinheiro, leia. Se não, deixe passar também, porque é bem fraquinho esse encadernado aqui também. História fechada, tá, gente? Eu tô dando preferência em revistas de super-herói, leia as histórias fechadas, porque eu não tenho mais saco para seguir as mensagens, não, que os arcos são muito grandes. Aí depois eu li um encadernado do Mark Millar, que é a Ordem Mágica, fechado também, ele termina nesse aqui. Esse aqui é bom, gente, esse aqui eu recomendo. Aqui a história é o seguinte, aqui são os desenhos do Olivier Coipel, que eu gosto bastante, um desenhista francês que eu gosto bastante, né, franco-belga. Então aqui você tem os magos que vivem entre os humanos, e eles vivem escondidos, e eles têm uma ordem, que é para manter a ordem, vou explicar como, para manter na linha os outros magos. Só que uma pessoa da ordem, antiga da ordem, acha que tem um livro de feitiço muito poderoso lá, que o livro pertenceria a ela por direito, por herança, e o pai dela mesmo tirou ela da linha de sucessão lá, e ela meio que foi expulsa da ordem, e aí ela convoca umas outras criaturas, e tem um assassino, que se veste de veneziano, que começa a matar os magos mais poderosos da ordem. E os gatos estão correndo aqui, estou vendo a hora que eles vão derrubar a lâmpada aqui. E vai se desenvolvendo nisso, tem um plot twist muito legal na história, muito legal, a história é boa. E o engraçado dessa aqui é que ela seria a primeira adaptação para Netflix do Millar World. E no final, não sei por que eles desistiram de fazer essa aqui e resolveram fazer o Legado de Júpiter, que vocês sabem o que deu, né? Que já foi até cancelada, porque eles gastaram 200 milhões de dólares naquela série. E não sei onde eles enfiaram o dinheiro, que a produção é muito capenga, gente. O roteiro é até legal, mas a produção da série é muito capenga. Você via os enchimentos na roupa dos personagens lá, né?
peruca. O cara, para envelhecer o personagem, botaram uma peruca branca. Ficou ridículo, cara. Parecia a mãe Lucinda, os personagens lá. Então essa história aqui eu recomendo para vocês. Ela é fechada, como eu disse, aqui, termina aqui. Bem legal essa aqui, eu acho que eu gostaria de ver adaptar. Só que aí, assim, se na Legado de Júpiter eles fizeram aquela lambança lá na produção tosca, parecia o Caminhos do Coração lá da Record, imagina essa aqui que precisaria de um investimento ainda maior, né? Porque é fantasia. Tá, então a recomendação da Ordem Mágica para vocês. Depois da Ordem Mágica eu li Francis, tá, da Loputin, que é o pseudônimo de uma escritora desenhista também é europeia essa aqui. O traço é simplesmente lindíssimo. E aqui vocês vão acompanhar uma bruxinha que não quer nada com a vida e ela tem que fazer uma prova, e só que ela resolve que ela não quer mais ser assim, ela tem uma melhor amiga que é boa em tudo, e aí ela quer se dar bem na prova também, para se provar, invoca um espírito, que é o Francis, do nome, não é a bruxinha, o Francis é o espírito, que vem em forma de raposa, e o Francis vai começar a influenciar, tá, a bruxinha, e aí ela vai tomar umas decisões que vão afetar a vida dela, permanentemente. É uma HQ introspectiva, você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Tem uma pegada mais existencialista aí, falando sobre as decisões que nós tomamos na vida e por que nós tomamos essas decisões e como isso acaba afetando a nossa vida permanentemente, tá? Fica aqui a recomendação para vocês, para quem gosta desse tipo de história. Depois eu li O Impulso, tá, da Ashley Aldrin. Aqui vocês vão acompanhar uma mãe que vem de uma família totalmente disfuncional, tem problemas de maternidade, tanto a avó dela quanto a mãe dela. E aí você vai acompanhando, tipo um suspense, um thriller, né, psicológico, todo o desenvolvimento da mãe com a filha, e aí como o pai reage, como as outras pessoas reagem, e você fica sem saber se a filha é aquilo mesmo que ela está falando, porque ela é narradora e uma narradora não confiável, ou se a mulher tá ficando meio doida das ideias, e você vai acompanhando. Eu gostei, tá? Eu li esse livro aqui, a leitura coletiva do Catarse, lá da Tamires, e tem resenha no canal. A maioria dessas revistas aqui tem resenha no canal, pelo menos os encadernados, tá? Os da Marvel não. Mas o Francis, a Ordem Mágica, Peter Pan, tem resenha no canal também. Tá? Sai daí. Tá? Então depois de ler O Impulso, eu li outra HQ, O Muro. Essa é uma HQ também franco-belga, tá? Em preto e branco. E você vai acompanhar a história de uma jovem cuja mãe abandona a família, o pai é completamente ausente. Ela é uma jovem de 13 anos que fica sozinha praticamente, porque o pai nunca aparece, e aí você vai vendo o desenvolvimento dela como pessoa e as decisões que ela vai tomando, uma criança, né, sozinha, as merdas que ela vai fazendo, tá? Esse aqui também não saiu, não deve ter saído ainda no canal agora, quando esse vídeo for pro ar, mas já tem resenha gravada dessa HQ também. E é uma HQ melancólica, assim, que vai fazer você pensar algumas coisas na vida, mas é uma HQ muito boa que eu recomendo também, tá? Que foi um presente aqui que eu ganhei também lá da Tamires. Valeu, Tami. Então fica a recomendação para vocês, e a gata tá escalando aqui. Vem cá, você tá fazendo aí em cima. Dá oi pro pessoal aqui. Essa é a Ray, aqui a pronta, tá operada, ó, que foi castrada, e vai pro chão agora. E já descobri como é que ela sobe aqui. Vou dar um jeito. Sai daí, não mexe na lâmpada não. E não, né? Aí eu li depois, tá? Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf, que é o livro que veio, que faz parte da coleção da Caixa, né, de assinatura literária Clube F, que é só de leituras feministas. Tá? Aqui ela vai discorrer sobre o papel da mulher na literatura, principalmente na literatura inglesa, mas você pode extrapolar para a literatura mundial. E o título tem a ver de por que só depois do século XVIII as mulheres começaram a aparecer como escritoras. Porque antes disso elas não tinham nem
voz na própria casa. Como é que elas iriam escrever? Discorre sobre esse período histórico e sobre o papel das mulheres na sociedade inglesa, e usando a literatura como pano de fundo, né? E é bem legal, gostei bastante, é muito interessante. E no finalzinho tem alguns ensaios sobre as irmãs Brontë, a Jane Austen, George Eliot, que era uma mulher que escrevia com pseudônimo de homem, porque senão não poderia ser publicado, que foi a primeira mulher a ser publicada na Inglaterra, tá? Recomendo para vocês, se vocês gostam do assunto. Eu assinei essa caixa literária por recomendação da Letícia, do Lê Delicourt. Eu recomendo bastante que vocês que se gostem dessa coisa assinem a caixa lá também. Vocês podem achar só colocando o Clube F no coisa, ou pelo site da Bazar do Fim. Esse eu li em e-book. Eu li The Shadow Rising, tá? Esse aqui é o 4º livro da série A Roda do Tempo, do Robert Jordan, que eu tô lendo também. Tô acompanhando as meninas lá do projeto TC na Roda, que são a Tamires, do Resenhando Sonhos, a Jéssica, do Gevasques, e a Gisele, do Abdução Literária, tá? Acompanhem lá os canais se vocês não conhecem. Esse aqui vocês vão acompanhar os personagens. Esse aqui é melhor que os outros. Eu tô achando que a série tá indo numa toada, melhorando um pouquinho a cada livro. Ele vai amadurecendo a escrita também. As descrições vão ficando mais bem dosadas e tudo. Mas continua sendo uma série bem lenta de ler, gente. Ele é muito descritivo, o Jordan, e são 14 livros. Então, se você é fã de fantasia, é uma fantasia importante, é uma boa história, tanto que vai ser adaptada. Ela é bem famosa lá fora, tem um hype muito grande lá fora. Aqui ela é bem menos conhecida. Então você aqui vai acompanhar o Randy, o Matt, tendo que entrar num lugar ermo para se encontrar, porque o Matt quer achar respostas para ele mesmo, e o Randy, ele tem que se provar por uma profecia que ele tem que unir os clãs, né, as tribos Aiel, para liderar as tribos na guerra contra as sombras, tá? A Moiraine vai para lá também, porque ela precisa encontrar alguma coisa também. Sempre nessas histórias precisa encontrar alguma coisa. Quando é um objeto, é alguma outra coisa. E o Perrin volta lá para Emond's Field, porque os White Cloaks e os Trollocs estão ameaçando a vila dele, e ele volta para lá também, tá? E as personagens femininas, que são as que eu acho muito mais interessantes, a Egwene, a Nynaeve, a Min e as outras, elas têm a própria jornada delas, que eu acho até mais interessante do que a jornada dos personagens masculinos, que seriam principalmente o Randy, que seria o principal da série, tá? Eu acho nessa história aqui as personagens femininas secundárias, né, melhor desenvolvidas e mais interessantes que os personagens masculinos, que seriam os 3 principais, tá? Então fica aí a recomendação para vocês. Essas foram as minhas leituras do mês de maio, tá? Então, se você acompanhou, se você gostou, deixa aí aquele seu joinha, que ajuda bastante a gente aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito. E os gatos estão brigando aqui no lado da... Então aqui, ó, dá tchau pro pessoal. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ative as notificações. Tem gato fazendo participação especial. Esse é o Vader. A outra que vocês viram é a Rey. Então ativa aí o sininho para receber as notificações. Deixa aí nos comentários o que você leu nesse mês. Se você já leu alguma das coisas que eu li também. Se você está curtindo o canal. Que tipo de vídeo que você gosta de ver. Vamos bater um papo aí que é sempre interessante, tá? Então fica todo mundo bem aí. Até o próximo vídeo do canal.